Gênesis capítulo 28. O capítulo ocupa-se com Jacó e sua fuga para Harã. Vamos seguir agora Jacó nos seus passos depois de ter deixado a casa de seu pai, para o vermos como vagabundo solitário na terra. E aqui que os principais desígnios de Deus a seu respeito começam a manifestar-se. Jacó começa agora a compreender, em certa medida, os frutos amargos do seu procedimento para com Esaú. Enquanto que, ao mesmo tempo, Deus é visto elevando-se acima de toda a fraqueza e loucura do seu servo e manifestando a sua graça soberana e profunda sabedoria na forma como trata com ele. Deus cumprirá o seu propósito, não importa quais sejam os instrumentos usados para esse fim, mas se um filho seu, em impaciência de espírito e incredulidade de coração, se desliga das suas mãos, deve esperar muito exercício doloroso e disciplina aflitiva. Foi assim com Jacó, não teria que fugir para Harã se tivesse permitido que Deus atuasse por ele. Deus teria certamente tratado com Esaú, e feito com que ele encontrasse o seu lugar e a sua parte, e Jacó poderia ter gozado aquela doce paz que nada pode conceder salvo inteira sujeição em todas as coisas aos desígnios de Deus. E aqui está onde a fraqueza dos nossos corações é constantemente manifestada. Não permanecemos inativos nas mãos de Deus, queremos atuar e, por meio da nossa atuação, impedimos a manifestação da graça e poder de Deus em nosso favor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. SI 46:10 é um preceito ao qual nada senão o poder da graça divina pode habilitar alguém a obedecer. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4 versículos 5 e 6. Qual será logo o resultado de atuar assim? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 versículo 7. Contudo, Deus domina graciosamente a nossa loucura e fraqueza, não obstante termos de colher os frutos dos nossos métodos impacientes, ele serve-se deles para nos ensinar ainda maiores lições da sua graça e perfeita sabedoria. Isto, ao mesmo tempo que não justifica a incredulidade e a impaciência, mostra, maravilhosamente, a bondade do nosso Deus, e conforta o coração até mesmo quando passamos por circunstâncias dolorosas por causa das nossas faltas. Deus está acima de tudo, e, além disso, é sua prerrogativa tirar bem do mal, dar comida do comedor é doçura do forte, e por isso, embora seja verdade que Jacó foi obrigado a exilar-se da casa de seu pai em consequência do seu próprio ato impaciente e enganoso, é igualmente verdade que ele nunca poderia ter aprendido o significado de Betel se tivesse ficado em casa. Deste modo os dois lados do quadro são fortemente marcados em cada acontecimento da história de Jacó. Foi quando ele foi expulso, pela sua própria loucura, da casa de Isaque, que foi levado a provar, em certa medida, a bem-aventurança e solenidade da casa de Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Aqui encontramos o vagabundo na própria situação onde Deus podia encontrá-lo, e na qual podia revelar o seu propósito de graça e glória. Nada podia ser mais expressivo do desamparo e da necessidade do que a condição de Jacó posta aqui perante nós. Abaixo a abóbada do céu, com uma pedra por almofada, na situação desamparada do sono. Foi assim que o Deus de Betel manifestou a Jacó os seus propósitos a seu respeito e quanto à sua descendência. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Aqui temos, na verdade, graça e glória, Salmos 84 versículo 11. A escada posta na terra leva naturalmente o coração a meditar na revelação da graça de Deus na pessoa e na obra de seu bendito Filho. Foi na terra que essa obra maravilhosa foi consumada, a qual forma a base eterna e sólida de todos os desígnios divinos acerca de Israel, a Igreja, e o mundo em geral. Foi na terra que Jesus viveu,
trabalhou e morreu, para que, por meio da sua morte, pudesse tirar do caminho todos os obstáculos ao cumprimento do propósito divino de abençoar o homem. Porém, o topo da escada tocava nos céus. Formava o meio de comunicação entre o céu e a terra, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, figura notável e bela de aquele por quem Deus veio até ao mais profundo da necessidade do homem, e por quem também levantou o homem e o assentou na sua presença para sempre, no poder da justiça divina. Deus supriu as necessidades do cumprimento de todos os seus planos, apesar da loucura e pecado do homem, e é motivo de gozo eterno de qualquer alma encontrar-se por meio do ensino do Espírito Santo, dentro dos limites do propósito gracioso de Deus. O profeta Oséias leva-nos ao tempo quando aquilo que foi prefigurado pela escada de Jacó terá o seu pleno cumprimento. E, naquele dia, farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá, naquele dia, que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezeel. E semeá-la-ei para mim na terra e compadecer-me-ei de novo fama, e a Moami direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Oséias 2 versículo 18, 23. Há também uma expressão acerca da visão de Jacó no Evangelho de João, capítulo 1 versículo 51, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ora, esta visão de Jacó é uma revelação bendita de graça divina para Israel. Já tivemos ocasião de ver alguma coisa do verdadeiro caráter de Jacó, alguma coisa, também, da sua verdadeira situação. Ambas as coisas eram evidentemente tais que mostravam ser ou graça divina para ele ou nada. Por nascimento ele não tinha direitos, nem tampouco por caráter. Esaú podia mover uma pretensão com base nestes dois fundamentos, desde que as prerrogativas de Deus fossem postas de parte, porém Jacó não tinha nenhum direito, e por isso, ao passo que Esaú podia só permanecer sobre a exclusão das prerrogativas de Deus, Jacó só podia estar sobre a introdução e o estabelecimento delas. Jacó era um tal pecador e de tal modo privado de toda pretensão, tanto por nascimento como por prática, que nada tinha absolutamente em que estribar-se, salvo no propósito de Deus de graça pura, livre e soberana. Por isso, a revelação que o Senhor faz ao seu servo eleito, na passagem que acabo de reproduzir, é um simples relato ou profecia daquilo que ele próprio havia ainda de fazer. Eu sou, darei, guardarei, farei tornar, não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Tudo vem de Deus sem condição alguma. Não existem 6 e mais, porque quando a graça atua não pode haver tais coisas. Onde há um se não pode ser graça. Não é que Deus não possa colocar o homem numa posição de responsabilidade na qual tenha que se lhe dirigir com um se. Sabemos que pode, porém Jacó a dormir com uma pedra por almofada não estava em condições de responsabilidade, mas no mais profundo desamparo e necessidade, e portanto ele estava numa boa situação para receber uma revelação de plena graça, rica e incondicional. Não podemos deixar de reconhecer a bem-aventurança de uma tal situação, em que nada temos para nos apoiarmos senão Deus, e, além disso, que é no caráter perfeito de Deus e suas prerrogativas que obtemos o verdadeiro gozo e a nossa bem-aventurança. Segundo este princípio, seria para nós uma perda irreparável ter qualquer fundamento próprio para nos apoiarmos, porque, nesse caso, Deus trataria conosco com base na responsabilidade, e o fracasso seria então inevitável. Jacó era tão mau que ninguém, senão Deus, bastava para tudo que o seu estado exigia. E note-se que foi a sua falta em reconhecer isto que o levou a tanta dor e necessidade. A revelação de Deus mesmo é uma coisa, e a nossa confiança nessa revelação é outra muito diferente. Deus revela-se a Jacó em graça infinita, contudo tão depressa Jacó acorda do sono, vemo-lo mostrando o seu verdadeiro caráter, e dando provas de quão pouco conhecia, praticamente, de aquele bendito Senhor que acabava de se revelar de um modo tão maravilhoso ao seu coração, temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. O seu coração não estava tranquilo na presença de Deus, nem tampouco pode estar qualquer coração até ser inteiramente esvaziado e quebrantado. Deus agrada-se,
bendito seja o seu nome, de um coração quebrantado, e um coração quebrantado sente-se ditoso na sua presença. Porém o coração de Jacó ainda não estava nestas condições, nem tampouco tinha ele ainda aprendido a descansar, como uma criança, no amor perfeito de aquele que podia dizer, amei a Jacó. O perfeito amor lança fora o temor, porém onde esse amor não é conhecido e inteiramente posto em prática, haverá sempre uma medida de ansiedade e perturbação. A casa de Deus e a presença de Deus não são terríveis para a alma que conhece o amor de Deus manifestado no sacrifício de Cristo. Uma tal alma é antes levada a dizer, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmos 26 versículo 8. E, também, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27 versículo 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmos 84 versículo 1 e 2. Quando o coração está firmado no conhecimento de Deus, amará certamente a sua casa, qualquer que possa ser o caráter dessa casa, quer seja Betel, ou o templo de Jerusalém, ou a igreja agora composta de todos os verdadeiros crentes, edificados juntamente para a morada de Deus em espírito. Efésios 2 versículo 22. Todavia, o conhecimento de Jacó, tanto de Deus como da sua casa, era muito superficial, neste ponto da sua história. Teremos outra vez ocasião de tratar de alguns princípios ligados com Betel, e concluiremos agora nossa meditação deste capítulo com uma breve observação do contrato de Jacó com Deus, tão próprio dele, e tão comprovativo da verdade da afirmação do seu pouco conhecimento do caráter divino. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Versículos 20 e 22. Observe-se se Deus for comigo. Ora, o Senhor havia acabado de dizer, enfaticamente, estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. E contudo o pobre coração de Jacó não pode ir além de um-se, nem tampouco nos seus pensamentos de Deus pode levar-se acima de pão para comer, e vestidos para vestir. Tais eram os pensamentos do homem que acabava de ter a visão magnificente da escada cujo topo tocava nos céus, com o Senhor em cima dela, e prometendo-lhe uma semente inumerável e uma possessão eterna. Jacó era evidentemente incapaz de entender a realidade e plenitude dos pensamentos de Deus. Julgou Deus por si próprio, e deste modo falhou completamente em compreendê-lo. Numa palavra, Jacó não havia ainda chegado ao fim de si próprio, e por isso não havia começado realmente com Deus.